que esperar quando está esperando, em termos de sistema circulatório? Então vamos conversar, gente. Primeiro trimestre, você descobriu que está grávida. Qual é a grande mudança que vai ser a primeira que vai acontecer no seu corpo? Você tem que lembrar que você, por enquanto, é um serzinho único, individual. A partir do momento que tem outra criança aí dentro da sua barriga, a gente vai precisar circular muito mais sangue no nosso corpo, porque você vai ter que ter circulação para você, para o bebê e para a placenta, que é quase uma terceira pessoa envolvida aí no seu corpo. E quando isso acontece, primeira coisa que a gente vai ter de mudança, o seu corpo vai produzir células sanguíneas, ou seja, a gente vai ganhar um monte de volume de sangue que a gente não tinha antes, para poder circular essa placenta e preparar o corpo para desenvolver o bebê. E o que significa isso mais ou menos na parte prática, né? Significa que no começo a gente ganha um pouco de peso por conta de líquido mesmo, que aumenta esse líquido circulante no nosso corpo. E começa a ter uma variaçãozinha, sabe aquela coisa de você levanta e dá tontura, dá um pouquinho de fraqueza, além de toda a variação hormonal que a gente vai ter nesse começo, porque começa a subir progesterona, enfim, os hormônios ficam ali a flor da pele e vão interferir no sistema circulatório. A gente tem que lembrar que na parede das veias e tal e tudo mais, a gente tem receptor, ou seja, a gente tem sensibilidade para os hormônios. Por isso que na TPM, quando a gente está menstruada, a gente sente a perna pesada, cansada, a gente retém mais líquido, enfim, tem várias mudanças. E esse primeiro trimestre, o comecinho da gestação, vai funcionar mais ou menos assim. Eu gosto de falar que é como se fosse uma super TPM, que você vai ter uma variação hormonal, vai ter tontura, vai ter um pouco de cansaço. Em geral, o enjoo ainda não bateu, você ainda tá comendo bem, mas enfim, você não ganhou tanto peso, porém, esses mal-estarzinho que vem dessa variação circulatória já acontece. Mas em geral, nessa fase, você não vai esperar nenhuma grande mudança de piora de vasinho, piora de varizes, de nenhuma mudança no aspecto das suas pernas, é muito mais nessa alteração de sensibilidade mesmo, certo, gente? E esse é o primeiro semestre. Primeiro trimestre é um trimestre bom para você já se preparar e se programando. Vou na dermato, vou na ginecologista, que problema que eu tenho de saúde. As pacientes que já tiveram filhos antes, às vezes até já sabem, né, o que esperar nessa fase. No finalzinho começa a chegar aí um enjoo, às vezes não. Aí a resposta é muito individual. Então tudo isso que a gente está falando são coisas que habitualmente acontecem. É claro que vai ter uma variaçãozinha de uma paciente para outra. Quem tem problema grave vai manifestar às vezes um pouco antes, quem já tem umas varizes, já tem inchaço, já tem edema, às vezes no primeiro trimestre já pode aparecer, mas de forma geral é um trimestre ainda meio tranquilo do ponto de vista vascular. Tá certo, gente? E segue aí, continua a gente, chama as amigas pra gente conversando aí sobre as mudanças que a gente vai tendo no corpo da circulação durante os trimestres aí, tirar as dúvidas, certo? Segundo trimestre chegou, é um trimestre em que você já está começando a se acostumar um pouco com essa variação hormonal, a barriga cresceu um pouco, você já está lá dando uma panquinha de grávida, porém ainda não está super gigante. É aquela fase que eu falo que é complicada para algumas moças, porque você algumas mocinhas grávidas, porque você fica assim, não quer, você mostra a barriga, não parece estar grávida, você não cumprimenta direito, que não sabe se a pessoa tá grávida, se não tá, então fica aquela sem graceza, mas o que importa é a barriga crescer um pouco, o útero já não está do mesmo tamanho, porém a parte hormonal já está um pouco mais estabilizada e a barriga está comprimindo a veia lá dentro da barriga, mas não muito, então ainda tem passagem, ainda tem circulação. Então, em geral, se não tiver nenhuma condição ambiental ou individual da pessoa, tipo, a pessoa tá muito acima do peso, ou se a pessoa que já tem tendência a varizes e inchaço, a pessoa que está no calor danado, tiver uma época do ano muito quente, nessa época a pessoa já vai estar sentindo alguns sintomas, mas se for condições normais, pessoas que não tinham nenhuma tendência mais exacerbada, eu falo que é o trimestre da paz, gente. A gente tem um pouco de cãibra à noite, isso é normal acontecer nessa fase, às vezes por conta da depressão de ferro que a gente começa a ter, um pouco por conta da parte circulatória. É importante alongar, beber bastante líquido, principalmente antes de dormir, não líquido, mas o alongar, para você conseguir aliviar esses sintomas. Mas em geral nessa fase a perna ainda está mais inteira.
Para quem vai começar a desenvolver varizes, nessa fase já pode começar a aparecer algum sinal de alguma veinha mais dilatada, perceber o pior ali dos vasinhos um pouco mais aparentes ou aparecendo vazio onde você não tinha antes. Esse é o momento que você já começa a prestar um pouco mais de atenção. Para pacientes que vão ter hipertensão durante a gestação, que começam a ter algumas dificuldades de pressão alta, é mais comum descompensar isso no que a gente vai falar no próximo vídeo, no último trimestre, mas no segundo trimestre isso já pode começar a acontecer. Então é bom já ficar atento para quem começar a observar variações de pressão durante o segundo trimestre, certo? Agora, quando a gente vai conversar sobre o segundo trimestre, já é uma fase que a gente já está autorizado a entrar com medicação para melhorar o inchaço das pernas. Geralmente o paciente já está fazendo drenagem linfática para conciliar o edema, desde que o ginecologista tenha liberado. É uma fase que a gente já está usando meia elástica com tensão. O modelo vai ser o seu vascular que vai te passar, depende da sua queixa, da sua manifestação. A gente vai ver o que é o mais indicado para o seu caso. Então nessa fase é a fase de começar a fazer essas medidas. E curtir a gestação, que essa é a fase aí que é a fase que eu falo mais tranquila, que é a época de curtir a barriga, que depois começa o negócio a ficar um pouco mais complicado. E seja bem-vindo ao terceiro trimestre. Eu falo que é o trimestre do perrengue, porque é o trimestre que você já tá com a barriga gigante, tá comprimindo a veia. A gente fala que a circulação da perna, você tem as duas veias lá da perna que vem, como se fosse um Y de cabeça para baixo. A da perna direita e da perna esquerda, elas se unem numa veia lá dentro da barriga que se chama veia cava. E a questão é, a barriga nessa hora, o útero tá muito grande, essa cava que era assim, ela fica assim, ó, exprimida. Então o sangue não passa, gente, por isso que nesse finalzinho é o famoso pé pãozinho, porque a perna incha mesmo. Algumas pacientes conseguem manter, mesmo com esse pouquinho, é o suficiente para manter a circulação, mas para quem já tem tendência a inchaço, esse é o momento que a meia vai ser mais necessária. Pausas durante o dia, colocar a perna para cima, talvez medicação de circulação, drenagem linfática, enfim, tudo que tem direito para controlar esse edema. Para quem está tendo síndrome hipertensiva gestacional, já tem que ter um acompanhamento bem mais sério com o ginecologista, porque esse momento isso pode descompensar e causar até um trabalho de parto prematuro, então é um acompanhamento que tem que ser feito com muita responsabilidade, e um dos sinais que a gente pode ter disso é esse excesso de edema mesmo na perna que pode acontecer nessa fase. E nessa fase, a gente precisa acompanhar mais de perto para ver que tipo de problema que a pessoa vai ter. E se tiver nessa fase uma pessoa que já tem varizes, já tem edema, já tem uma doença um pouco mais chata, nessa fase vai dar bastante trabalho. Às vezes as veias podem inflamar, pode causar alguma flebite e a gente precisar entrar com algumas condutas aí um pouco mais pontuais. Mas o lado bom é que passa rápido, e aí depois o neném vai nascer e, se Deus quiser, tudo entrar no eixo.